Boa noite, João Carlos. Bom, hoje então nós vamos ver, como faz parte essa iniciação à formação de Mamerito. Nós já vimos sobre Deus, sobre o mundo, sobre o homem, sobre o Messias. E nós estamos vendo agora sobre religião. E hoje vai encerrar, porque nós vimos aquele livro de religião que é o Sagrado e Profano. E hoje, então, como sempre, a gente vê uns trechos da Bíblia, né, para colocar ali naquele livro. Na hora que cabe, a gente põe o trecho do livro, e depois a gente põe um trecho da Bíblia para fazer uma consideração que pode ser de várias maneiras, de oposição, de concordância, né, tal. Bom, só para relembrar vocês, o que nós fizemos foi o seguinte, desse livro. Foi uma parte 1, uma parte 2. A parte 1 foi relativa ao espaço e tempo, lembra? E a parte 2 foi relativa à natureza e ao homem, né? E sobre o espaço e tempo, nós fizemos uma pequena introdução, fizemos o espaço e o mundo, depois o tempo e os mitos, né? E o prefácio que a gente trabalhou foi o espaço sagrado e a sacralização do mundo, o tempo sagrado e os mitos. Na parte 2, que é a natureza do homem, o homem, né? Nós fizemos natureza e religião e o homem e vida. Estão entendendo, né? Quer dizer, espaço. Quando eu cuidei do espaço, foi o espaço e o mundo. Quando eu cuidei do tempo, o tempo e os mitos. Quando eu cuidei da natureza, natureza e religião. Depois o homem e vida. Tá? Bom, e sobre esse ponto, tratamos da sacralidade da natureza e religião cósmica, existência humana e vida santificada. Bom, nós já vimos, só quis relembrar um pouquinho as coisas, né? Os trechos da Bíblia. Eu vou colocar, são 3 trechos, né? Então vamos lá. Destacamos 2 fragmentos do livro sobre religião e realizamos 3 trechos da Bíblia do século XXI nestes fragmentos. Mais exatamente, de que? Do volume 2, que é o mundo, foram dois fragmentos, né? dois trechos. E um do volume 5 foi religião, né? Então vamos ver. No livro Sagrado e Profano, eles falam assim, quer ver? A montanha figura entre as imagens que exprimem a ligação entre o céu e a terra. A montanha figura entre as imagens que exprimem a ligação entre o céu e a terra. Considera-se, portanto, que a montanha se encontra no centro do mundo. Para os cristãos, é o Golgota, que se encontra no cume da montanha cósmica. Todas essas crenças exprimem o mesmo sentimento, que é profundamente religioso. Qual é? O nosso mundo. O nosso mundo é uma terra santa porque é o lugar mais próximo do céu. Porque daqui, dentre nós, pode-se atingir o céu. Nosso mundo é, pois, um lugar alto. A tradição judaica é ainda mais explícita. O Santíssimo criou o mundo como um embrião. Tal como o embrião cresce a partir do umbigo, né? O embrião cresce a partir do umbigo, do mesmo modo, Deus começou a criar o mundo pelo umbigo. E a partir daí difundiu-se em todas as direções. E visto que o umbigo da terra, o centro do mundo, é a Terra Santa. Tá? Bom, vamos ver o que Meixo Sama fala, né? Eu coloquei esse trecho de Meixo Sama, está colocado na nossa Bíblia do século XXI, no volume 2, Mundo. O item é Criação e Evolução do Planeta Terra, né?
1.2 é a Terra, e o ponto é por que o Monte Fuji é misterioso. O pessoal fala assim, o Monte Fuji é realmente muito místico. Explicarei a partir da origem do nome. Antigamente, o Monte Fuji estava em erupção. Como ele expelia Fu quer dizer fogo, e Ri, né, quer dizer, como ele expelia fogo, que é Ri, foi chamado de Furri. Essa é a origem do nome. Furri é Fuji. O Monte Fuji é considerado também como sendo a montanha Chumi. A montanha Chumi faz parte da antiga mitologia indiana, não era japonesa, e era considerado o quê? O centro do mundo. Então, a montanha Chumi, sendo a montanha Chumi do Japão, pelo seu posicionamento, ele é o umbigo do Japão. O Japão tem um formato de dragão, lembra? Isso foi escrito em 27 de dezembro de 1949. Outro trecho do livro. Ele fala assim: assim, com a habitação de um homem moderno, perdeu os valores cosmológicos, também seu corpo foi igualmente privado de todo o significado religioso ou espiritual. Quer dizer, o homem perdeu os valores cosmológicos e também o seu corpo privado de todo o significado religioso ou espiritual. Então, se você olhar no cotidiano de hoje, pô, um cara manda matar o outro, quer dizer, agora vi uma cena terrível. Diz que o cara é meio esquizofrênico, não sei, acho que foi com uma faca. Cortou toda uma criança, e a babá lá também levou, acho que umas facadas também. Matou ele rindo, matando e fazendo isso. Quer dizer, olha a ideia que esse cara tem do corpo de uma pessoa. Pode ser doente ou não, mas tem outras pessoas que também agem dessa maneira, né? Então está no volume 2 do Mundo, na criação e evolução do planeta Terra. Por que o Monte Fuji é misterioso? É um ponto. Aí Meixama começa, né? Uma pessoa faz a pergunta, porque no fundo ele quer saber porque o umbigo tem significado espiritual. Qual é o significado espiritual do umbigo? Significado espiritual, não material. Meixama. Sim, o umbigo tem um grande significado. Eita, não é esse. O umbigo é o centro do ser humano. Isso todo mundo sabe, né? Quem luta, qualquer coisa, tá ali. É aqui que você tem que ter a força, né? Ele tem uma grande função para nós mesmos, sendo uma função invisível. O umbigo é o local de criação da coragem e raça. Do ponto de vista do shintoísmo, a função do umbigo é a função do Aramitama, quer dizer, o espírito da coragem. Nós chamamos a região frontal da cabeça de Tentei, ou seja, governante do céu. Assim juntos, o Tentei, o umbigo, né, mas do ponto de vista espiritual. Juntos eles se tornam céu e terra. O governante do céu cria sabedoria. O umbigo cria a coragem. Não é isso? Sabedoria, amor e força. Mas coragem. amor é onde? Né? Amor é no coração? Ou é aqui? Tem duas versões, né? Não, Se você olhar em termos mais espiritual, seria para trás, que é o sentimento. Né? É o sentimento. Razão aqui, sentimento e a vontade, né? Se quiser olhar, poderia ser sabedoria, amor e força. A mesma situação, né? Uma razão sábia, um sentimento amoroso e uma força de coragem. Né? Mas muita gente fala, do ponto de vista romântico, lá, o que seja, que o coração é o elemento do amor. Né? Isso, todo mundo fala isso. Né? Bom,
A testa pensa e o umbigo diz, faça. Assim, o umbigo se torna o centro da coragem. O Japão tem forma de dragão. O Monte Fuji é o umbigo do Japão. Assim, não é só uma paisagem bonita, mas espiritualmente muito importante para o Japão. Um terceiro, o livro fala o seguinte, o Sagrado Profano. O orifício superior de uma torre indiana, entre outros nomes, o de Brahmarandra. Ora, este termo designa a abertura, que se encontra no alto do crânio, que desempenha um papel capital na yoga tântrica. É por aí também que se despreende a alma no momento da morte. Lembremos a este propósito o costume de quê? De quebrar o crânio dos yogis mortos para facilitar o quê? A saída da alma. Se é por ali que sai. Mas eu já falei numa das vezes, numa dessas dois encontros que nós tivemos no anterior, eu já falei isso. Está escrito aqui, que é no volume 5, Religião, falando sobre doutrina e pegando o aspecto do espiritismo, que aí o ponto, eu trato ali é o seguinte, médiuns falam sobre espírito, transmite mensagens, se transporta e tem percepções. Eis aí o texto. Em geral, o espírito se desprende do corpo pela testa, pela região abdominal, ou pelos pés até. No caso de morte por explosão, instantaneamente ele se espalha em todas as direções, na forma de inúmeros corpúsculos. Mas torna-se a reunir de maneira centrípeta, reassumindo o formato humano. Assim não difere nem um pouco da morte por doença. Então, quando você está muito bem, você sai por aqui. Quando está mais ou menos, sai por aqui pelo umbigo. E lá, se estiver muito ruim, você vai pelos pés. Né? No fundo, isso é o que nós tínhamos para falar sobre... Porque o Sagrado Profundo, esse livro, ele não dá muito ensejo de você tratar de muitas coisas. Né? Ele aborda, assim, o espaço, o tempo. Né? O Mestre Sama não se dedica muito a isso. Né? Bom,